Graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um culto, para mais uma pregação da Palavra de Deus. E eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Deus tem uma palavra diretamente para ti, para que você possa crescer em entendimento, crescer em revelação da palavra e que você possa cada dia mais desfrutar de toda a plenitude que Deus tem para a sua vida. Mas antes de darmos início à ministração da palavra, eu gostaria de te pedir no seu local para que você feche os seus olhos, para que você coloque a mão no seu coração e que nós tenhamos um tempo de oração. Pai, nós te damos graças, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos como igreja, ensinando, aprendendo a palavra do Senhor. Deus, eu quero orar por cada pessoa que está assistindo essa pregação nesse momento, que o Senhor venha falar ao coração dela de forma extraordinária, que o Senhor possa se manifestar na vida dela, que ela possa ter entendimento, compreensão, revelação da Tua palavra. Eu profetizo, Deus, que não irá faltar nenhum recurso sobre a vida dessa pessoa. Eu creio, Pai, que o Senhor irá sustentar em todo tempo, em todo momento. Mesmo que o mundo esteja passando por uma crise, nós não estamos em crise, porque nós estamos guardados no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. Por isso nós somos gratos a Ti, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E queremos Te pedir, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor continue fazendo, o Senhor continue nos sustentando, o Senhor continue mandando a provisão a cada dia, Deus. Por isso, Deus, nesse momento, nós queremos render graças a Ti, louvar o Teu santo nome, honrar o Senhor, Deus, com a nossa exaltação, com a nossa adoração ao Senhor e dizer, Pai, obrigado por tudo, obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso sustentador em todo tempo, em todo momento. E nós queremos, Deus, agradecer a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Nessa noite eu queria ministrar a vocês uma palavra. E essa palavra se chama Uma Vida na Graça. Eu quero te ensinar nesse momento como nós podemos viver uma vida debaixo da graça de Deus. Como que nós podemos viver uma vida na graça de Deus? Para isso eu gostaria de te pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 1, e acompanhasse comigo a leitura que diz assim: Que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Meus irmãos, Paulo aqui no capítulo 4, ele vai fazer uma introdução. E essa introdução ele vai fazer com a vida de Abraão. E Paulo começa o versículo dizendo assim: Que diremos, pois, ter alcançado nosso pai Abraão segundo a carne? Será que Abraão foi justificado pela obediência? Será que Abraão foi feito justiça de Deus pela sua obediência, pelo aquilo que ele podia fazer? Ou Abraão foi justificado pela fé? E olha só, Paulo vai falar em Romanos capítulo 4, baseado lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 5 e 6. Abre comigo para você ver. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6, diz assim: Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse:
será assim a tua prosperidade. Ele creu no Senhor e isso foi imputado para justiça. Meus irmãos, como que Abraão foi feito justo? Por que Abraão se tornou justo? Porque ele creu no Senhor. Então nessa noite eu quero te falar, você não se torna justo pelo aquilo que você faz. Você não se torna justo pelas obras que você pratica, pelas as boas ações que você faz. A forma que eu e você temos de nos tornarmos justiça de Deus é crendo. A forma que você se tornará justo diante de Deus é através da sua fé, é crendo em Deus, é crendo no amor de Deus, é crendo na promessa de Deus, assim como Abraão. Quando Deus fala, assim será a sua descendência, como as estrelas do céu. Meus amados, naquele momento Abraão tinha 100 anos de idade. Sara, a sua esposa, era estéril, eles não tinham filhos. De forma natural, era impossível Abraão ter um filho. De forma natural, era impossível a sua esposa gerar um filho, porque eles não tinham condições naturais. Mas Abraão teve uma postura. Abraão creu em Deus. Abraão creu na palavra que Deus disse a respeito dele. E porque Abraão creu, ele se tornou justo. A sua fé lhe fez justo, assim como Paulo fala no versículo 2 de Romanos 4. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem ele do que se gloriar, mas não diante de Deus, porque as nossas obras, as nossas atitudes não podem comprar o amor de Deus, não podem comprar as bênçãos de Deus. A forma que nós temos de desfrutar da vida de Deus é crendo na palavra de Deus, é crendo nas promessas de Deus ao meu respeito e ao seu respeito. Amém, meus irmãos? Agora acompanhe comigo a leitura lá em Romanos capítulo 3, no versículo 28, que diz assim: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Meus amados, Paulo vai nos dizer em Romanos 3 que o homem é justificado pela fé, independente se ele cumpriu ou não cumpriu as obras da lei, porque a nossa fé é que vale para Deus, não é a obediência. Nós precisamos entender, a obediência não é o ponto de partida no relacionamento com Deus, mas é uma consequência no relacionamento com Deus, baseado na fé. O problema é que muitas das vezes nós fomos ensinados que para ter um relacionamento com Deus, você precisa ser obediente. Você precisa fazer tudo da maneira certa, da forma correta. Porque se você não for obediente, Deus vai te castigar, Deus vai te punir, Deus vai pesar a mão. Não, a base do relacionamento com Deus é a fé. Nós nos relacionamos com Deus baseado na nossa fé nele. A obediência vai ser uma consequência da fé, porque eu creio em Deus, porque eu amo tanto Deus, eu vou obedecer a Deus, eu vou obedecer às direções de Deus para a minha vida. Então, nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos achando que é através da obediência que nós vamos nos relacionar com Deus. Não, a obediência é uma consequência. Amém? Por isso Abraão se tornou justo. Por quê? Ele creu. Abraão não fez nada, ele simplesmente creu na palavra do Senhor, creu naquilo que o Senhor tinha dito a respeito dele. Deus falou: Abraão, mesmo que você tenha 100 anos de idade, mesmo que a sua esposa seja estéril, eu vou te dar um filho. Independente do que está acontecendo na sua vida, você será abençoado. Eu não olho para você com os olhos naturais, eu olho para você com os olhos da fé. E pela fé você vai gerar um filho, pela fé você será pai de multidão. E o que Abraão fez? Ele duvidou? Não, ele creu. E em Gênesis 15, no versículo 6 fala: e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça.
Abraão se tornou justo porque ele creu. Meus amados, você não se torna justo pelo aquilo que você faz. Você não se torna merecedor das bênçãos de Deus pela sua obediência. A forma que nós recebemos as bênçãos de Deus é pela fé, é através da fé e a fé em Jesus Cristo. Por isso, eu quero te falar nesse momento, pare de tentar obedecer, pare de tentar fazer o que você acha que é certo e nesse momento se posicione em fé. Se mantenha em fé, mantenha a tomada da fé ligado. Não tire a tomada da fé, não desligue a sua fé. Pelo contrário, mantenha a sua fé ligada. Ei, a sua fé ligada em quem? Em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, no versículo 4 e 5, Paulo então vai fazer uma analogia. Ele vai fazer uma analogia entre dois trabalhadores. Ele vai falar que um trabalhador confia no seu esforço, confia na sua capacidade. É aquele trabalhador que trabalha o mês inteiro, que faz tudo certo, que chega no horário, que faz tudo que o patrão diz. Paulo vai falar que o salário para esse trabalhador não é um favor, mas é uma dívida. Por quê? Ele trabalhou, ele merece receber. Mas no versículo 5, Paulo vai falar de um empregado, de um trabalhador que não trabalhou. Ele não foi trabalhar, ele ficou em casa deitado na rede tomando água de coco. Mas quando chegou no dia de receber o salário, ele chegou lá com a maior cara de pau diante do seu patrão e falou: eu vim receber o meu salário. E o incrível é que o patrão abre um sorriso e paga para ele o salário total. Tudo que ele tinha de receber, para desespero do outro trabalhador, que chega e fala assim: ei, mas eu fiz tudo, eu trabalhei, eu vim todos os dias, eu me sacrifiquei, eu fui obediente. E o patrão fala: você não fez mais do que a sua obrigação. Mas ele fala: mas e esse outro que não trabalhou? O patrão vai e fala: mas ele creu em mim, ele creu que eu poderia justificar o ímpio. Muitas das vezes, meus amados, é o que acontece. Nós tentamos fazer por merecer as bênçãos de Deus. Nós tentamos fazer algo para comprar as bênçãos de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é pelo aquilo que você faz, é em quem você crê. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua crença? Naquilo que você pode fazer ou em Cristo Jesus. Entenda, quando você faz, isso não vai te habilitar para você receber algo de Deus. Muitas pessoas fazem o correto, fazem o que é certo, mas não são abençoadas. Por que não são abençoadas? Porque confia na força do seu braço. Confia naquilo que eles podem fazer e não naquilo que Deus pode fazer. Tem aquelas pessoas, talvez você conhece alguém que você fala assim: não é possível, como que essa pessoa está sendo abençoada? Ele não ora, ele não medita na palavra, ele não vai aos cultos, ele não vai às células, ele vai quando quer, mas ele está sendo abençoado. Muitas das vezes, essa pessoa tem uma fé maior do que a sua. Muitas das vezes, essa pessoa confia muito mais em Deus do que naquilo que Ele pode fazer. Eu não estou te incentivando a não ir mais aos cultos, a não ir mais à sua célula. O que eu quero te mostrar nesse momento é que você precisa manter a sua fé no local certo, em Cristo, não em você. Todas as vezes que mantemos a nossa fé em nós vamos fracassar. Mas as vezes que nós colocamos a nossa fé em Jesus, nós saímos mais que vencedores, porque é por causa dele, é por meio dele, é pela obra dele, é pelo sacrifício dele que eu e você, nós somos abençoados. Por isso, meus amados, não existe teologia neutra, porque todo pensamento vai produzir em você um comportamento, e esse comportamento vai produzir uma atitude. Se você pensa errado, você vai ter um comportamento errado e uma atitude errada. Por isso não existe nenhum ensinamento neutro, nenhum ensinamento que não vai produzir algo na sua vida. Por isso nós precisamos crer
e meditar todas as vezes no Evangelho, porque o Evangelho é a teologia correta, o Evangelho é a teologia perfeita, porque quando nós aprendemos da forma correta, nós vamos pensar da forma correta, nós vamos nos comportar da forma correta e vamos ter atitudes corretas. Então nós precisamos entender, nenhum ensinamento é neutro. Muitas das vezes, eu e você, nós ouvimos várias coisas pela internet, várias pessoas falando algo que nem é de fato a verdade, que nem é de fato aquilo que Deus deseja. Nós precisamos entender, a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus e precisamos sempre manter os nossos pensamentos nela, precisamos manter a nossa mente na palavra e nos alimentar da palavra, porque quando nós alimentamos da palavra, nós estamos alimentando do próprio Cristo Jesus. Amém? Então Paulo vai colocar 2 trabalhadores. E esses 2 trabalhadores são 2 princípios de vida que Paulo quer mostrar na verdade. O princípio de vida da lei e o princípio de vida da graça. O trabalhador que trabalhou o mês inteiro é aquele trabalhador da lei. É aquele que acha que vai receber porque ele merece, porque ele fez. E o da graça é aquele que não trabalhou, mas ele crê em Deus. Porque ele sabe que não há nada que ele possa fazer para que Deus possa o amar, porque o amor de Deus não está condicionado às nossas obras. O amor de Deus por mim, o amor de Deus por você está condicionado à obra da cruz, ao sacrifício de Jesus. Então eu quero te perguntar, qual trabalhador você é? O trabalhador da lei ou o trabalhador da graça? Nós precisamos entender. E o que é lei? Lei é tudo aquilo que nós fazemos para comprar as bênçãos de Deus. Lei nos fala de esforço próprio. Lei nos fala daquilo que o homem pode fazer para agradar a Deus. Daquilo que o homem pode fazer para comprar as bênçãos de Deus. E o que é graça? Graça é o favor imerecido. É Deus fazendo tudo para quem não merece nada. O trabalhador merecia receber o salário? Não, ele não merecia, mas ele creu em Deus. Ele creu no Senhor e a sua fé lhe tornou justo. E a fé dele fez com que ele recebesse todo o seu salário. Nós precisamos entender, nós não conseguimos comprar as bênçãos de Deus. Não é possível nós comprarmos as bênçãos de Deus. E também, nenhuma bênção de Deus tem origem no esforço do homem, mas sim no esforço que Cristo fez morrendo na cruz. Eu vou repetir para você entender. As bênçãos de Deus não têm origem no esforço do homem. As bênçãos de Deus têm origem na cruz, no sacrifício de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz e quando ele bradou Tetelestai, ali nós fomos abençoados, porque através do sacrifício dele é que nós fomos abençoados. Por isso, pare de olhar para você e coloque as suas expectativas na perfeição de Cristo. Pare de querer viver olhando para você, pensando, será que eu mereço? Será que eu não mereço? Será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Pare! Quando você vive uma vida assim, você não desfruta da paz, você não desfruta da verdadeira paz e você também não vai desfrutar das bênçãos de Deus, porque você vai chegar em uma conclusão: você não merece, eu não mereço. Por quê? Porque você nunca faz o suficiente para merecer. Nós precisamos entender, as bênçãos de Deus nas nossas vidas é um fruto. E esse fruto é a obra da cruz, é o sacrifício de Jesus. Então nessa noite eu quero te ensinar 3 princípios para viver uma vida na graça. O primeiro princípio para viver uma vida na graça, você precisa crer no Deus que justifica o ímpio. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Abre comigo a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim:
aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Meus amados, repare o que Paulo vai nos falar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas como assim? Jesus pecou? Não. A Bíblia não diz nenhum pecado que Jesus cometeu. Então, como que Jesus foi feito pecado? Pecando? Não. Jesus foi feito pecado porque ele levou sobre ele o meu pecado e o seu pecado. Para quê? Para que a justiça de Cristo fosse colocada em nós. E como você foi feito justo? Orando? Lendo a Bíblia? Jejuando? Obedecendo a lei? Não. Você foi feito justo porque a justiça de Cristo foi colocada em você. Deixa eu te explicar. Na cruz, Deus pegou o meu pecado, o seu pecado e colocou em Cristo. E na cruz, Deus pegou toda a justiça de Cristo e colocou em nós. Nós fomos feitos justos por causa de Cristo. Da mesma forma que Cristo foi feito pecado, sem ele ter pecado, nós também fomos feitos justos, sem nós termos praticado atos de justiça. Porque a justiça de Cristo foi colocada em mim, a justiça de Cristo foi colocada em você. Para você viver essa realidade, você precisa crer no Deus que justifica o ímpio. É através de Deus. Você não é justo porque você é bonzinho. Você é justo porque Deus colocou a justiça de Cristo na sua vida. Por isso, quando você for orar, não ore pensando no quanto você é ruim. Não ore pensando no quanto você não merece. Mas ore pensando que você está orando no nome de Jesus. E no nome de Jesus todas as coisas são feitas. Quando você orar, ore crendo, pensando que através do nome de Jesus você será abençoado. Por quê? Porque lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3, Paulo vai nos falar que a nossa vida está escondida em Cristo e Cristo em Deus. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele não vê simplesmente você, mas Ele vê Cristo em você. Deus vê Cristo na sua vida, por isso Ele não resiste, por isso Ele te abençoa, por isso você desfruta das bênçãos e das promessas de Deus, porque Jesus é o nosso representante. Cristo é o nosso representante, é Ele que nos representa. Então quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Cristo. Por isso Ele nos abençoa, por isso Ele te abençoa, por isso Ele vai continuar te abençoando. Então, se você quer tocar o céu, ore no nome de Jesus. Se você quer tocar o coração de Deus, ore e creia no nome de Jesus. É tudo pelo que Ele fez. Tudo que nós vivemos, tudo que nós desfrutamos é por causa de Cristo Jesus. Então, o primeiro princípio para vivermos uma vida na graça é preciso crer no Deus que justifica o ímpio. O segundo princípio para viver uma vida na graça é vencer a condenação. Abre comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus amados, olha o que Paulo vai nos ensinar nesse momento. Paulo vai falar: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A parte que mais me chama a atenção nesse versículo é a palavra agora. Por quê? Agora está no tempo passado, presente ou futuro? No tempo presente. Quando é esse agora? Todas as vezes que você lê esse versículo. Acabou de pecar?
agora, pois, não há nenhuma condenação sobre você. O problema é que nós fazemos de qual forma? Pequei. Ixi, Deus não me ama mais. Deus não quer saber de mim mais. Nós fomos condicionados a pensar dessa forma, que quando pecamos, o amor de Deus por nós acaba. Não, por quê? Porque nenhuma condenação há sobre a sua vida. Rejeite a condenação na sua vida. A Bíblia fala que o diabo é o acusador. Deixa eu te falar uma coisa, quem está te acusando, quem está te condenando, não é Deus, é o diabo. Então não deixe ele usar o nome de Deus falando que está te condenando, porque não é Deus, é ele que está te condenando. Quando o diabo falar para você, eu sei o que você fez no verão passado, fale para ele, agora eu vou te contar o que o meu irmão mais velho fez por mim na cruz. Não deixe o diabo roubar a paz de Deus na sua vida. Não deixe o diabo colocar um pensamento errado na sua cabeça, falando que Deus não te ama, falando que Deus está te condenando. Mas talvez está pensando assim, mas pastor, isso é muito fácil, essa graça é barata demais. Nunca diga isso. Nunca diga que a graça é barato. Sabe por quê? Até o barato você paga um pouquinho. A graça é totalmente de graça. Nunca fale que a graça é barata. A graça não é barato. A graça é totalmente de graça. Você não faz nada para merecer. Você não faz nada para receber. O que você precisa é ter uma vida de fé. É ter uma postura de fé. Então, para você viver uma vida na graça, você precisa crer no Deus que justifica o ímpio e vencer a condenação. Não deixe o diabo roubar os planos de Deus na sua vida. Porque qual é o papel do diabo? O papel do diabo é nos acusar, mas ele também veio para roubar, matar e destruir. O que o diabo quer fazer? Destruir os sonhos de Deus na sua vida. Então o diabo vai ser aquele que vai te induzir ao erro, te induzir ao pecado, e quando você pecar, vai ser ele o primeiro a te acusar. Então, não dê ouvidos ao diabo, não deixe o diabo falar na sua mente, rejeite todo pensamento errado. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não está te condenando, Deus está te amando, Deus te ama, amém? A graça não precisa da sua habilidade, a graça precisa da sua entrega. Entenda isso. A graça não precisa daquilo que você pode fazer. A graça precisa que você se entregue a ela. Amém, meus amados? E o terceiro princípio, para vivermos uma vida na graça, nós precisamos andar como justos. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 6, versículo 14. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Meus amados, muitas pessoas pensam que falar da graça vai trazer um descompromisso com as pessoas, vai trazer uma falta de responsabilidade com as pessoas e vai induzir os irmãos a pecar. Muitos pensam que falar da graça é liberar os irmãos para viver o pecado. Mas falar da graça não é dar uma licença para o pecado. Por quê? Porque, primeiro, você não precisa que eu te dê uma licença para você pecar. Você já peca sem eu te dar uma licença. E segundo, a graça é a maneira de vencermos o pecado. A graça é a provisão de vencermos o pecado. Por quê? Aquele que entendeu que é justiça de Deus, ele vai viver como justo. Qual que é o meu problema? Qual é o seu problema? Nós ainda não tivemos entendimento e revelação que nós somos justiça de Deus. Você é justo, nós precisamos andar de acordo com a nossa posição
em Cristo Jesus. A sua posição é uma posição de justiça. Hoje você está assentado à direita de Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O problema é que nós não entendemos isso. Por isso, muitas das vezes, nós cedemos ao pecado. Nós vivemos o pecado. Por quê? Não entendemos que somos justos. Não entendemos a nossa posição. Se você tem uma posição de rei, você não vai querer viver como um escravo, mas você precisa aprender e entender que você é um rei. Se ninguém contar para você que você é um rei, você vai continuar vivendo como um escravo. Então, nesse momento eu estou te falando, você não é mais escravo do pecado. Por quê? Porque você não está debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Nós precisamos entender isso. Você precisa ter uma revelação no seu espírito que o pecado não terá domínio sobre você. Por quê? Porque você está debaixo da graça e não debaixo da lei. Por que que algumas pessoas fazem tudo certo, mas não têm bons resultados? Porque não possuem um espírito de graça. Eles fazem tudo certo, mas eles tentam fazer para merecer, ao invés de crer na graça de Deus. É o que nós precisamos entender. Você precisa crer e você precisa parar de tentar merecer. Não é o tanto que você ora que vai te qualificar diante de Deus. Não é o quanto da palavra você lê que vai te qualificar para receber as bênçãos de Deus. Sabe o que te qualifica para desfrutar as bênçãos de Deus? É crer. É andar como justo. É crer que a justiça de Deus está na sua vida. Amém, meus irmãos? Agora, acompanhe comigo a leitura. Lá em João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos mais novos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meus amados, aqui nós vemos uma parte, uma história, que Jesus estava ali ensinando e chegou um grupo de pessoas com uma mulher que tinha acabado de ser pega em adultério. Ela estava lá acabando de pecar, eles viram ela pecando. E eles levaram aquela mulher até Jesus. E eles falaram: Jesus, na lei de Moisés manda apedrejar essa mulher até a morte. E o Senhor, o que o Senhor fala? Por que eles fizeram essa pergunta para Jesus? Eles queriam testar Jesus.
Eles queriam levar Jesus ao erro para que Jesus pudesse ser preso por eles. Mas, para surpresa deles, o que Jesus faz? Ele pergunta: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Como nós vimos no texto, que do mais velho ao mais novo, todos foram largando as pedras e saindo. Meus amados, eu quero te perguntar, quem era o único que poderia jogar uma pedra naquela mulher? Jesus. Jesus era o único que poderia jogar uma pedra nela. Mas o que Jesus faz? Ele apedreja aquela mulher? Não. Quando Jesus levanta pela segunda vez, olha, vê que não tem ninguém, só Jesus e aquela mulher. E talvez aquela mulher estava nua, porque ela foi pega em flagrante, ela foi pega no ato, talvez ela estava nua, olha para você ver. E ali Jesus olha para ela e pergunta: cadê aqueles teus acusadores? Alguém te condenou? Aquela mulher olha para Jesus e fala: não, Senhor, ninguém me condenou. E meus amados, olha o que Jesus fala para ela: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Antes de ouvir, vai e não peques mais, nós precisamos ouvir assim de Jesus: eu também não te condeno. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não está te condenando. Deus não está te condenando. Jesus poderia condenar aquela mulher porque ela estava traindo, ela estava em um ato de prostituição, mas Ele não condenou. Pelo contrário, Ele amou. Jesus não condenou aquela mulher. Jesus mostrou um ato de amor. Consegue compreender? Jesus não está nos condenando. Antes de ouvir de Jesus, vai, não peques mais, nós precisamos entender: eu também não te condeno, Jesus não te condena. Por quê? Porque hoje nós somos justos, hoje nós temos uma posição, e essa posição é uma posição de justiça. Eu e você fomos feitos justos pelo sangue de Jesus, pela obra da cruz. Então, você só vai vencer o pecado se você souber que está perdoado. Nós só vamos conseguir vencer o pecado quando tivermos revelação que nós já fomos perdoados e não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Por isso eu quero te falar, não busque a Deus pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez na cruz. Preste atenção, se a cruz não for um motivo para você buscar Jesus, um dia você vai parar de buscar. O que isso quer dizer? A cruz deve ser o nosso motivo. A cruz deve ser a nossa motivação. Se nós não buscarmos a Deus pelo que Ele fez na cruz com Jesus, nós um dia vamos parar de buscar, porque em algum momento o diabo vai nos seduzir com alguma coisa. Por isso, o meu foco, o seu foco deve estar na obra da cruz, deve estar na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Quero repetir para você viver uma vida na graça, você precisa crer no Deus que justifica o ímpio. Segundo ponto, você precisa crer que você não está debaixo de condenação. E você precisa andar como justo. Esses são os 3 princípios para você viver uma vida na graça. Para a gente concluir a nossa ministração nessa noite, eu quero te falar algo. É fácil entender a religião. Por quê? A religião diz assim: aquele que se comportar bem será abençoado, e aquele que se comportar mal será amaldiçoado. Mas para entender o Evangelho, você precisa de revelação. Por quê? Muitas pessoas acham que falar da graça é algo para novo convertido, é algo para quem acabou de se converter, mas constantemente você precisa ouvir essa verdade. Nós precisamos entender, a revelação ela é progressiva. Nós não aprendemos tudo de uma vez, é dia após
dia. É todos os dias meditando nessa verdade, meditando na palavra, que nós vamos obter revelação. Por isso, esse é o evangelho que nós pregamos, o evangelho da graça. Por isso, constantemente você vai me ouvir pregando sobre isso, te ensinando sobre isso. Por quê? Quanto mais eu te ensino, quanto mais eu prego a respeito disso, mais revelação no Espírito você tem e mais da sua realidade espiritual você tem na sua vida. Por isso, nunca pense que o Evangelho da Graça é simples. Esse é o Evangelho que Jesus pregou. Esse é o Evangelho que os apóstolos pregaram. E esse é o Evangelho que nós pregamos. É tudo pela graça, mediante a fé. Amém, meus amados? Compreenda isso. É tudo pela graça, mediante a fé. E fé em Jesus, e não fé em você. Então, para você viver uma vida na graça, você precisa de 3 princípios na sua vida. Você precisa do primeiro princípio, crer no Deus que justifica o ímpio. Segundo princípio, vencer a condenação. E terceiro princípio, andar como justo. Quando você vive esses 3 princípios na sua vida, você vai viver uma vida na graça de Deus. Espero que Deus tenha te abençoado, que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração. Creio que Deus irá transformar a sua vida. Creio que nós iremos ter uma revelação no Espírito do que é a verdadeira graça de Deus. Meus amados, antes de encerrar, eu queria te pedir para que você curtisse esse vídeo, para que você se inscrevesse no canal da igreja, ativasse o sininho e comentasse aquilo que Deus falou no seu coração e compartilhasse esse vídeo com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares, para que as pessoas possam ser abençoadas e possam desfrutar da graça de Deus. Nesse momento eu quero liberar a bênção de Deus sobre a sua vida. Estenda as suas mãos aí na sua casa, onde você estiver. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que você tenha uma ótima semana, que Deus venha te abençoar poderosamente e lembre, viva uma vida na graça de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, e até a próxima.